Boa noite. Olá, boa noite, estudantes. Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Júlia, professora de EJA do Núcleo Centro 1, ali na Escola Silveira de Souza e também no NET. Queria cumprimentar todo mundo que está aí assistindo a gente, cumprimentar vocês. Pode ser que você esteja assistindo essa live num outro momento, né? Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, professora Regina. Boa noite para quem nos assiste por aqui. E boa noite, professora Júlia. Essa é a nossa segunda live da EJA Centro 1, né, na Escola Silveira de Souza e no Polo EJANET, como a professora Júlia falou. Eu sou a professora Regina Seabra. E hoje, gente, a gente está aqui para falar de um tema muito importante, que são as fake news. Você já ouviu falar nesse termo? Será que você já compartilhou uma fake news? Então, para começar, a professora Regina vai explicar para a gente o que significa esse conceito. Então, gente, estamos hoje aqui para falar com vocês sobre os perigos que podem representar, né, as fake news na nossa vida. Assunto esse que é bastante recorrente no Brasil e no mundo, como todos e todas vocês já devem estar acompanhando nas redes sociais. Bom, de acordo com o Cambridge English Dictionary, ou o Dicionário de Inglês Cambridge, fake news é uma expressão da língua inglesa que significa histórias falsas que aparentam ser notícias espalhadas na internet ou outra mídia, geralmente criadas para influenciar opiniões políticas ou como uma forma de piada, certo? Temos vários exemplos, né, na internet de notícias sensacionalistas, né, que procuram dar um cunho de verdade, mas que são sensacionalistas e com uma forma de fazer piada da nossa realidade, certo? Então, a palavra fake, que funciona como adjetivo, significa falso, falsa, ou ainda no plural, falsos, falsas. E a palavra news, como substantivo, significa notícia ou notícias. Ou seja, juntando as duas palavras, temos as expressões ou versões em língua portuguesa da notícia falsa ou notícias falsas, ok? Existem vários exemplos de fake news ou notícias falsas que circulam pela internet. Uma delas é sobre os termômetros. Se vocês têm uma imagem aí ilustrando, os termômetros usados durante a pandemia do coronavírus, que servem para aferir a temperatura corporal das pessoas. Não sei se alguém aqui já recebeu algum desses vídeos. Eu recebi mais de um, inclusive com depoimentos de pessoas que se dizem médicos, né? Mas sem indicação de nomes das pessoas, né, os nomes próprios, ou de instituições. E geralmente esses vídeos falam que os termômetros são perigosos porque emitem raios infravermelhos, né, que atingiriam, então, a glândula pineal localizada no centro do nosso cérebro. Na verdade, esses termômetros têm aprovação do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
e são amplamente utilizados durante a pandemia do coronavírus para rastrear e conter os casos de contágios em ambientes fechados. Vocês já devem ter, ter medido, ter tido a febre de vocês medida em vários locais como entradas de supermercados, né, shoppings, quer dizer, a gente não está saindo muito, né, mas quando a gente tem que ir nesses locais, estão sendo utilizados esses termômetros, certo? Ao contrário do que esses vídeos propagam, né, a função real dos termômetros é de capturar o calor do nosso corpo e não de emitir raios, certo? Às vezes aparece uma luzinha, em alguns, não são todos, né? Aparece uma luzinha quando eles vão colocar na testa da gente, mas na verdade aquela luzinha não é nenhum raio, ela é apenas para marcar, sinalizar um determinado local na testa, né? Para não pegar o olho, essas coisas, onde deve ser medida a temperatura do corpo, tá? Então, nesse caso, trata-se de um conteúdo fabricado, no caso desses vídeos, né, que dizem que emite raios infravermelhos. É um conteúdo fabricado para enganar as pessoas e até causar pânico, tá? Um outro exemplo ainda de disseminação e manipulação de fake news são as notícias com contextos falsos de vídeos e mensagens que manipulam imagens e fala de pessoas públicas em geral, onde ocorre uma conexão falsa entre as imagens, as falas e os conteúdos para a transmissão da notícia falsa. Temos, então, essa imagem do vídeo, que na verdade é uma imagem só do vídeo que circulou pela internet sobre a falsa morte do apresentador de televisão Silvio Santos aos 88 anos. Eu não sei se vocês viram essa, mas circulou e ainda circula. As fake news cada vez mais invadem, então, os nossos celulares, né, gente? Por meio dos compartilhamentos de mensagens e vídeos falsos nas redes sociais. Muitas vezes recebemos essas mensagens e vídeos e repassamos sem pensar muito, ou checar a fonte, autores, sites, enfim, checar a veracidade dos fatos ou boatos. E assim, no caso de boatos, não é veracidade, né, gente? E assim, com essa atitude de mentiras que causam prejuízo para a sociedade como um todo. Então, o meu recado, gente, é o seguinte: na dúvida, não repasse e apague, certo? Continuando, eu não sei se vocês já ouviram que mais recentemente aí tem um outro termo em inglês que está se tornando também bem comum. Não sei se vocês já ouviram falar das deepfakes. Então, você já deve ter ouvido falar da Deep Web, né? Que a Deep Web é aquela internet que está abaixo da ponta do iceberg, que é uma internet que alguns apenas acessam, certo? E com o avanço da inteligência artificial, a partir de 2017, surgiram as deepfakes, né? Onde deep, que é uma palavra da expressão da língua inglesa, deep, em inglês, quer dizer profundo, profundas. E fake, como já vimos antes ali, significa falso, falsos, falsa, falsas. Poderia ser traduzido como falsificações mais profundas ou obscuras, ou mais pesadas, mais trabalhadas, né? Através das tecnologias. A partir da utilização das tecnologias de síntese de imagem ou sons humanos baseada em técnicas de inteligência artificial. Com essa sofisticação tecnológica das manipulações das notícias e imagens, fica bem mais difícil acreditar nos fatos, ou não, né, gente, que circulam nas redes sociais e, consequentemente, mais perigoso para toda a sociedade, principalmente em se tratando de épocas de eleição, né? Em épocas de eleições, vocês podem observar nas imagens compartilhadas aí como fazem as manipulações do rosto das pessoas
e, e cada vez mais, com mais perfeição, gente. Graças às novas tecnologias inteligentes que também se tornam mais populares, se tornaram cada vez mais populares. Ou seja, né, essa tecnologia de manipular o rosto, as expressões e até a fala das pessoas em vídeos, filmes, está se tornando cada vez mais ao alcance de todos, né? Então, a gente tem que observar um pouco mais o que chega no celular, o que chega para a gente através da internet, né? E cuidado com também um outro cuidado que a gente queria trazer aqui para vocês, que temos comentado entre nós, é o cuidado com a síndrome do dedo rápido. Já ouviram falar? A síndrome do dedo rápido é aquela nossa tentação de quando recebe uma notícia que a gente acha que pode ser bombástica ou que a gente pode ser o primeiro a estar repassando, né? E a gente compartilha rapidinho sem examinar muito, né? Então, cuidado aí. Cuidado para repassar mensagens e vídeos no celular que podem ser falsos, certo? Bem, a minha fala é essa. Era para ser breve, nós vamos continuar aqui. Agora eu vou passar a palavra para a professora Júlia, continuar a nossa conversa, né? E aí depois a gente retoma. Obrigada. Então, pessoal, diante de tudo, né, que a professora Regina falou, eu queria, assim, complementar a fala dela, né, falando que realmente as fake news são um risco para a nossa sociedade. E muitas consequências ruins podem advir de notícias falsas que circulam por aí. E, assim, as motivações, as razões para uma pessoa produzir e publicar uma notícia falsa são muitas. A gente pode ter aí políticos fazendo isso, né, por interesses. A gente pode ter também pessoas famosas que ficam lançando boatos a respeito da própria vida para que o nome delas, né, fique assim, em alta na internet. A gente pode ter até mesmo vingança, né, como uma motivação de uma notícia falsa. Então, a gente já soube, né, de casos no Brasil, por exemplo, de linchamento. Pessoas que foram linchadas porque saiu uma notícia falsa a respeito delas, com imagem, com foto e tudo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, agora, eu vou, então, dar algumas dicas para vocês não caírem em fake news, para vocês não compartilharem notícias falsas. O professor José, que está aqui com a gente nos bastidores, ele vai projetar aqui um slide com algumas dessas dicas e eu vou explicar cada uma para vocês. Então, vamos lá para a primeira dica. A primeira dica... Posso ir, José? Acho que atrasou um pouquinho ali a entrada. Vamos aguardar então, pessoal. São detalhes técnicos que no ao vivo acontecem. Verdade. Bom, então a primeira dica está aparecendo aí para vocês não tem fonte? Não repasse. Né? A gente tem muitas mensagens que chegam para a gente, principalmente pelo WhatsApp, sem fonte nenhuma. Enfim, chega assim, às vezes através de um áudio ou através de uma mensagem. Essa notícia, a gente não tem nem como verificar a procedência dela, de onde ela veio. Então, se não tem fonte, não repasse. Busque a fonte oficial. Né? A gente está vivendo agora, por exemplo, a pandemia de coronavírus. E, constantemente, volta e meia, né, os nossos governantes, seja prefeito, ou presidente, ou governador, lançam decretos que orientam como é que vai ser, né, como é que tem que ser o nosso procedimento em relação ao coronavírus e à pandemia. Né? Então, como saber se essas informações são verdadeiras? Indo até aos sites oficiais desses órgãos. Então, se é uma orientação do prefeito, um decreto municipal da prefeitura, entre no site da prefeitura da sua cidade e veja se aquele decreto, se aquela informação está realmente lá. Se estiver, então é porque é uma notícia verdadeira.
Se não tiver, você não repassa. Quem publicou, cheque o histórico, né? Isso tem a ver um pouco com a dica anterior, né? Com as dicas anteriores, né? Então, é uma notícia que chegou no seu WhatsApp, foi, sei lá, o seu amigo, o seu tio, o seu avô que compartilhou no grupo da família, né? Foi alguém que simplesmente compartilhou no Facebook, ou ela está realmente sendo publicada num jornal, por veículos de comunicação oficiais, né? Então, é importante verificar isso, né? Quem publicou aquela notícia? Onde aquela notícia saiu primeiro? Confira a data. Gente, fake news não é somente, né, assim, fatos inventados, mentiras que são publicadas, né, como a professora Regina tinha explicado antes. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, todo ano acontecem, né, os ciclones. Esse ano a gente, inclusive, teve um, né, que foi chamado de ciclone bomba. E esses ciclones, gente, às vezes o que acontece? Tem anos, né, que eles são mais fortes, que acontecem mais catástrofes por causa disso, e as pessoas pegam notícias de outros anos e publicam como se fosse recente, né? Enfim, disseminando notícias falsas, às vezes disseminando pânico entre as pessoas e, enfim, gerando sensações nas pessoas desnecessárias, porque às vezes o ciclone não teve tanta força, ou ele não vai vir com tanta força, não causou tantos estragos. Muitos adjetivos, desconfie. Né? Como eu tinha mencionado agora há pouco, né? Uma das razões para as pessoas publicarem notícias falsas, às vezes, são vinganças, né? Então, se a gente vê, por exemplo, às vezes uma informação sobre alguém que, enfim, cometeu algum tipo de crime, e só que aquilo não saiu num jornal, é uma pessoa que está publicando aquilo no Facebook, né? Sei lá, uma mãe que maltratou uma criança, né? Será que foi realmente aquilo? Né? Se aquilo está chegando no Facebook para a gente não tem como verificar se se aquela informação é verdadeira. E pode estar sendo motivada por vingança. E aí, nesse caso, ela pode estar cheia de adjetivos, desqualificando aquela pessoa, justamente para a gente pensar o pior possível dela e querer resolver a situação do nosso jeito. Então, seja no Facebook ou até mesmo num site, né? Se você viu alguma notícia com muitos adjetivos, desconfie, porque bom jornalista não fica emitindo a sua própria opinião em uma notícia. Ele está ali para noticiar o que aconteceu e não para ficar dando a opinião dele, falando o que ele pensa. E muitas vezes isso acontece através de adjetivos. Então, muitos adjetivos, desconfie e não compartilhe. Pesquise outras fontes. Gente, se uma notícia for verdadeira, dificilmente ela vai sair, ela vai ser publicada apenas num lugar. Agora, você recebeu lá uma notícia, entrou num site, viu lá uma notícia, aí você foi buscar em outros lugares, aquela notícia, saiu também num outro jornal, apareceu no jornal da televisão, saiu num jornal da rádio, então ela tem mais chances de ser verdadeira. Leia a notícia inteira. Gente, tem muita notícia que, assim, às vezes vem uma manchete, né? Uma manchete com um duplo sentido, com um sentido dúbio, que vai fazer você ler e entender uma coisa que não é necessariamente verdade. E você só vai poder entender aquela notícia como ela se você ler, se você abrir o conteúdo e ler a notícia. Se você ficar só na manchete, você vai entender coisa errada, né? E aí eu queria dar um exemplo de um casal esses dias que eles lançaram um vídeo falando assim: a internet está dizendo que a gente se separou. Entenda o motivo. Eu, que sou professora de português, já fiquei ligada e pensei: entenda o motivo de quê? O motivo da separação ou o motivo da internet está dizendo que eles se separaram? Então, eu só vou... Provavelmente, eles não se separaram. E eles estavam se referindo ao fato, né, das pessoas estarem falando que eles se separaram. Então, mas eu só ia poder chegar a essa conclusão realmente, ter certeza da minha conclusão,
se eu entrasse, nesse caso era um vídeo, né? Se eu entrasse no vídeo deles e conferisse a notícia. Do contrário, eu não ia ter certeza se a minha interpretação da manchete foi correta. Por isso é muito importante, gente. Notícia, a gente não fica só na manchete, a gente lê ela por inteiro. E a última dica é a dica da professora Regina. Se está com dúvida, não repasse. E aí agora, eu queria assim, comentar brevemente, né? Porque a professora Regina comentou das deepfakes, né? Falando aí de manipulações de vídeo, de fotografia. E aí, se a gente está tão evoluído assim, como é que então a gente vai fazer para descobrir se uma notícia é falsa, se um vídeo pode ser alterado, se uma foto pode ser alterada? Mas, gente, a boa notícia é que do mesmo jeito que existe tecnologia para fazer essas manipulações, também existe tecnologia para poder verificar se uma foto foi alterada, se um vídeo foi alterado. Então, mesmo nesses casos, aí, né, nesses casos, a gente não é a gente que vai fazer essa verificação, né? Existem profissionais, especialistas que trabalham com isso e que têm como verificar. E aí, como eu falei, não é a gente que vai fazer essa checagem, mas enfim, grandes TVs, grandes jornais podem fazer isso. Então, assim, nem tudo está perdido, né? As pessoas interessadas, grandes instituições, grandes meios de comunicação, grandes universidades, eles têm como fazer essa verificação. E tem também uma outra dica que eu queria dar para vocês, que não estava aí nesse slide, que são as páginas de checagem, que são páginas especializadas em verificar se uma notícia é verdadeira ou não. E aí o professor José está projetando aí o site de uma dessas páginas, que é a Agência Lupa. Então agora, por exemplo, nesse período de pandemia, eles têm uma aba lá no site deles chamada Corona Verificado. E lá tem uma série de notícias sobre o coronavírus, né, que já circularam por aí, e eles dizem se aquela notícia é falsa, se é verdadeira, se ela foi só uma notícia exagerada, né, com algum conteúdo alterado. E aí, o que a gente faz, né? A gente recebeu uma notícia sobre o coronavírus. A gente pode entrar lá no site da Agência Lupa, ir nessa aba do Corona Verificado e digitar a nossa notícia. Se eles já tiverem checado essa notícia, lá vai aparecer o resultado, né? Se essa é uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira. E eu queria, gente, terminar a minha fala comentando, assim, né, de um outro exemplo de notícia falsa, né? Para vocês entenderem a gravidade do que são as fake news. Às vezes a gente, como a Regina comentou, né, do dedo rápido, a gente acaba sendo, assim, um pouco leviano, né, agindo de forma despreocupada em relação a isso. O que tem? Uma notícia falsa? Tá, é mentira. Mas as notícias falsas, elas circulam e elas influenciam o voto das pessoas, influenciam o comportamento, influenciam o consumo, né? O que essas pessoas vão comprar ou não, né? Então, existem, por exemplo, boatos de que transgênico causa câncer, né? Mas a pessoa já pesquisou, já foi ver algum estudo sobre isso? Existem estudos falando desse tema? O que esses estudos apontam, né? Provoca câncer, sim ou não? Né? Até que ponto isso é verdadeiro ou não, né? E eu queria comentar do exemplo das vacinas, né? Eu não sei se todo mundo sabe como uma vacina funciona, mas nem todas as pessoas que tomam a vacina ficam protegidas. É como se a vacina não funcionasse em algumas pessoas. Mas aquela pessoa, mesmo naquela pessoa em que a vacina não funciona, ela fica protegida. Por quê? Porque as outras pessoas em volta dela que também tomaram a vacina estão protegidas, aquelas pessoas estão imunizadas. Então, quem está em volta dela não pega a doença, e aí aquela pessoa também fica protegida. Só que aí o que acontece se circula uma notícia falsa de que as vacinas não funcionam, de que as vacinas são mentira, de que vacina causa doença, causa câncer, causa autismo? O que acontece? As pessoas vão ficar com medo de tomar vacinas, não vão tomar vacinas, e aí elas podem prejudicar a elas mesmas, né? Porque aí elas correm o risco de contrair a doença, e aquela pessoa em quem a vacina não funcionou, mas que estaria protegida porque os outros estavam protegidos, agora tem mais chance de se contaminar. Então, realmente, gente,
compartilhar fake news, primeiro, né? Produzir uma fake news nem se fala, é um crime, né? E compartilhar também é algo errado. A gente não pode colaborar com a mentira, colaborar com notícias falsas, né? Então, é nosso papel interromper a circulação de fake news. E a gente só vai fazer isso deixando de compartilhar notícia falsa e sabendo identificar o que é uma notícia falsa e uma notícia verdadeira. E eu espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Olha, estou vendo aqui alguns comentários de estudantes, um comentário da Gabriela. Oi, Gabriela, boa noite, que bom que você está aqui. Sim, ali muito, sim, muito importante pesquisar antes de compartilhar alguma notícia. É isso aí, Gabriela. Isso. A professora, a Sandra também colocou um recadinho ali, a Sandra Regina Fontes, a nossa bibliotecária. Verdade, Oi, professora? Sandra. Oi, Sandra. Verdade, professora, eu sempre dou uma pesquisada no Google para saber se a notícia tem ou não fundamento. É isso aí. É isso aí. Enquanto que a professora Júlia falava, eu estava lembrando de alguns dessas fake news que a gente recebe, né? Eu lembrei de uma que é bem interessante, que veio assim, era foto de 2 homens, né? Eu recebi pelo WhatsApp. A foto de 2 homens e vinha escrito assim, ó, cuidado com esses homens. Eles são perigosos. Eles andam foi uma mensagem, na verdade, da vizinhança aqui. Nós temos um grupo de WhatsApp da vizinhança. Cuidado com esses homens, eles são perigosos. Só que, assim, não tinha absolutamente mais nada. Não tinha... como é que eu vou saber que aquelas pessoas podem ser meus próprios vizinhos, né? Querendo se vingar de outros vizinhos, certo? Como que eu vou saber que aqueles 2 homens ali são aqueles adjetivos todos, como a professora Júlia falou, no mau sentido, né? De dizer que eram bandidos, que eram, sabe, criminosos. Não tem nenhum dado, nenhuma comprovação. Então, não tem como a gente acreditar e comprar a ideia. Tem que verificar. Exatamente. Então, eu não sei se tem alguma pergunta aí do pessoal, colocar aí pra gente. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, é só fazer. Se a gente não souber também, a gente pesquisa e responde depois. Queria dizer que o professor José também está aí nos bastidores com a gente. Boa noite, Soraya. Oi, Soraya. Boa noite. Tem alguém que tem alguma pergunta aí? O professor José quer aparecer com a gente aqui? Nossa coordenadora Adriana chegou, entrou na nossa live agora. Oi, Adriana. Boa noite, Adriana. Acho que ninguém vai ficar gravado. Vai ficar gravado, então quem entrou agora, né, vai poder, quem perdeu, vai poder ver depois, né? Tá a Evelyn, tá aí a Evelyn, o professor Ricardo. Então tá. Então é isso, né, gente? Eu queria. Então. Não sei se alguém tem alguma pergunta? Então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar, né, professora Júlia? Então, eu acho que o nosso recado está dado. Aqui essa foi a segunda live. Esperem que vem mais por aí. Tem alguém ali. Ah, o professor Washington também chegou por aqui. Boa noite, professor. Oi, professor. Boa noite. Gabriela Vilela, qual é a melhor maneira de se informar? Pela TV, nos jornais ou pela internet? Aí, professora Júlia. Posso responder essa. Olha, Gabi, a melhor maneira de se informar em relação à internet, se é TV, se é rádio, se é jornal, papel, isso não faz diferença. O ideal é que você procure se informar por veículos de comunicação diferentes. Na verdade, por quanto mais lugares você se informar, melhor. E principalmente buscando
jornais que tenham opiniões diferentes, né, sobre um determinado assunto. Então, agora na pandemia, a gente teve assim, muita gente que era contra o isolamento, muita gente que era a favor, muita gente que falava da economia, que falava que tinha que preservar a vida. Então, assim, o ideal era que você visse notícias que defendessem pontos de vista diferentes para que você, então, pudesse construir a sua opinião. E como eu falei, quanto mais jornais e meios de comunicação publicarem uma notícia, maior é a chance dela ser verdadeira e por quanto mais veículos, né, você buscar se informar, acho que melhor vai ser a informação que você vai ter. Tá bom? Ótima dica. Então tá. Então, será que tem mais alguma pergunta? Será que tem mais alguém? Não fiquem envergonhados, pessoal. Aproveitem essa oportunidade. Tem algum site que eu possa pesquisar para saber se a notícia é falsa ou não? Tem vários sites. Inclusive, eu citei um aqui na live, que é a Agência Lupa. É uma página especializada nesse serviço. Depois a gente pode deixar aqui uma lista com outras páginas, mas agora que eu me lembro de cabeça, tem essa, assim, que é bem famosa, a Agência Lupa. Tem vários lugares. Ó, tem uma perguntinha aí. Quer ler, professora? E se a pessoa for vítima de fake news, o que deve fazer? Boa pergunta. Olha, eu confesso... Você quer responder essa, Regina? Pode responder, professora. Eu confesso que, assim, eu não estou totalmente por dentro da legislação em relação a fake news, mas eu acredito que o primeiro passo seja ir numa delegacia e abrir um boletim de ocorrência, né? Inclusive, eu até soube, né, de um caso recentemente, nas minhas redes sociais, o marido de uma conhecida minha foi acusado, aparentemente de forma injusta, de uma coisa, e o que ele fez foi isso, né? Ele foi até a delegacia e abriu um boletim de ocorrência contra a pessoa que fez que disseminou aquela notícia sobre ele. Eu acredito que se enquadra no crime de calúnia, né? Sim. Injúria, se enquadra aí, né? Eu acredito que exatamente. Sim. Tem um outro site que é eboatos.com.br também, que eles trabalham com a verificação de notícias falsas. Sim, Eboatos, é verdade. Eboatos, né? Tem vários, mas a gente pode fazer uma lista e colocar aí escrever para eles depois. Inclusive, gente, a nossa HPE da próxima semana é sobre fake news. Uhum. Então, já fica aí a dica para vocês, né? Quem assistiu a live já vai ter mais facilidade, né, de fazer a HPE. E lá nessa HPE já tem essa lista. Foi uma HPE que a professora Fernanda preparou para a gente com muito carinho, a professora Fernanda de Geografia. E ela colocou lá uma lista com várias páginas onde vocês podem verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Uhum. Muito boa dica. Muito boa. Cada vez mais... Adorei as perguntas. Cada vez mais a gente vai ter que se utilizar dessas fontes, né, professora, para não espalhar notícia falsa, né? Sim, com certeza. Acredito que vem legislação pesada também em relação a isso, porque se tornou muito popular, né, essa questão mundialmente. Sim. Não tem mais nenhuma pergunta, professora, então podemos encerrar? Acho que sim. Então tá. Então eu vou me despedir primeiro aqui. Boa noite, gente. Foi um prazer estar por aqui, né? Obrigada aí pela atenção. Gostei também das perguntas, bem dentro do que a gente está falando aqui. E boa noite. Até mais. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Boa noite, professora Regina, aí, pela parceria. Obrigada pela parceria, professora Regina. Obrigada a quem veio aí, os professores, né, que vieram prestigiar a gente, os estudantes. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se vê numa próxima live.
Tá bom, pessoal? Tchau. Obrigada ao professor José aí nos bastidores, né? Não vai mostrar aí, professor? Com certeza. Professor José é o nosso técnico aqui dos bastidores. Obrigada pelo apoio técnico, José. Boa noite.